Há 20 anos, para cada 150 nascimentos, um era autista. Peraí, a cada 150 pessoas que nasciam, Há 20 anos. há 20 anos, quantas Um era autista. Um. Hoje, para cada 35 que nasce, um é autista. Ó, E na última década, nós tivemos um crescimento de 900%. O que isso significa? Daqui a 10 anos, todos nós teremos um praticamente membro da 4 família agora. Por 4. autista ou um vizinho autista. Então esse crescimento ele é preocupante porque o Estado não está preparado para isso. Então a Premen está formando a pediatra. Eu tenho um vídeo, né, que você pode acessar, de uma autista, formada em Direito, inclusive, que está sendo ameaçada no condomínio onde ela mora. Ameaçada de quê? Ameaçaram cortar o corpo dela, o corpo do pai dela e da mãe dela. Tá doido? É. Ela tem uma medida protetiva. E pior, ela responde um processo criminal por perturbação da ordem pública. Ela fala chorando. Nessa mesma audiência pública, um autista teve uma crise interessante, porque ele queria quebrar todos os meus equipamentos. Mas ele não queria quebrar agressivo, os meus equipamentos do plenário da Câmara. Ele não queria quebrar em uma crise agressiva fora de controle. Ele teve e eu digo que ele teve uma crise, primeiro porque foi notória, segundo porque ele participa de todos os eventos que eu promovo voltado para o autismo, e os meus eventos ele termina cantando Tim Maia. Nesse evento ele não quis saber de Tim Maia, ele não ouvia ninguém. Então ele pegava o equipamento com as duas mãos para arrancar, o menino ia lá, acalmava ele, tirava da mão dele. Foram 3 horas de luta nessa audiência pública para concluir os trabalhos, e ele 3 horas parou por 20 minutos, porque conseguiram dar lá um papel para ele, caneta, lápis para ele desenhar, conseguiram chamar a atenção dele, depois ele levantou. As pessoas ficaram ali perplexas, por quê? Eu tinha um PROCON estadual, porque eu estava tratando nessa audiência pública de recusa dos planos de saúde, de atender o autista. Então eu tinha ali planos de saúde, eu tinha o Ministério Público, eu tinha a Defensoria Pública, eu tinha um PROCON estadual envolvido nessa audiência pública que ficaram perplexos com o momento daquela criança. E eu disse para eles, essa mãe está tendo agora 3 horas de descanso, que eram nós que estávamos lidando com ele. Falei, imagine em caso que ela sofre. Aí você tem, Scooby, uma inversão. Qual a inversão? A criança cresce e adquire massa muscular, e a mãe, por sua vez, vai adquirindo idade e perdendo massa muscular. Ou seja, essa luta, ela fica desproporcional. Porque enquanto ele é criança, ela consegue contê-lo na força do braço. Mas quando ele vai crescendo e desenvolvendo massa muscular, e ela vai pegando um efeito reverso, ele, naturalmente, está muito mais forte que ela. O que acontece? Principalmente se, devido ao fato das pessoas terem filhos mais velhos, ele vai estar mais velho ainda, né? Justamente, muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável. Portanto, que na minha peregrinação tratando dessa questão, eu já me deparei com várias mães que já teve o braço quebrado 2, 3 vezes, em 3 lugares, perna quebrada, na luta corporal para defender o filho. E a mãe, no instinto materno, ela não quer saber se o filho é mais forte do que ela. Ela irá defendê-lo. Na tentativa de defendê-lo, ele involuntariamente, em uma crise, acaba machucando e tirando o sangue da sua própria mãe. E a sociedade confunde isso com a outra coisa, que não tem informação, e acaba, às vezes, agredindo o filho, né? Pode ser. Exemplo dessa menina, que tem hoje uma medida protetiva, porque o pessoal do condomínio já agrediu ela fisicamente. Aconteceu um fato curioso. A Poliana Paraguaçu é a presidente da AMAIS. A AMAIS é uma associação de amigos, pais de autista. Inclusive... Da onde? Aqui do Vila Velha, Vitória? Então, chegou agora em Vila Velha, mas é de Vitória. Vitória. Está em Vitória, Serra, Cariacica, e agora nós conseguimos trazer para Vila Velha. Para Vila Velha. Ela tem um filho, um rapazinho, 16, 17 anos de idade, e ela estava dentro do cartório, de um cartório, e ele começou a fazer movimentos repetitivos. Uma senhora, coitada, desinformada, olhou para ele e falou, nossa, mas um menino tão grande fazendo isso? Na cabeça daquela mulher,
aquela criança, ou aquele adolescente, estava fazendo uma pirraça dentro do cartório. A mãe teve que dizer para ela, não, ele é autista. E quando você diz para uma pessoa, ele é autista, e ela ri, porque ela não sabe o que é. Ela pergunta, o que é isso? Não. Às vezes quando pergunta, tudo bem. E quando ela fala bem assim, dá uns tapas na bunda dele que resolve. Como falou recentemente um vereador aí de um município que eu não sei onde é. Então é muito mais além do que se possa imaginar. Como eu te falei, o índice de separação, o índice de abandono de emprego da mãe. Aí eu vou te dar alguns exemplos. Eu sempre recebo demanda de Vila Velha, de mães me ligando dizendo o seguinte, Evani, me ajuda na minha escola, onde o meu filho estuda, porque já é a 4ª vez que a diretora me liga, a coordenadora me liga, pedindo para eu buscar o meu filho no meio da aula, porque ele está atrapalhando os coleguinhas. Mas a escola não pode fazer isso. Por isso você tem o professor de educação especial, você tem o cuidador, justamente para aprender a lidar com essa situação. As escolas públicas municipais estão preparadas? Não. As escolas públicas estaduais estão preparadas? Não. Pergunta agora particular. Algumas escolas particulares estão preparadas? Menos ainda. Porque Pô, elas... Aí você me pegou, eu achei que se eu fosse falar... Porque elas ainda têm uma possibilidade, mesmo que ilegal e mínima, de fazer a recusa. Ah, é? Você vai fazer a matrícula, tudo bonitinho, te recebe de braço aberto, sorriso nos lábios e tal. Quando você mostra o laudo... Tem o seu dinheiro. Aí já sente o cheiro do seu dinheiro, já começa a fazer conta com o seu dinheiro. Mas quando apresenta o laudo de autista, ela vem com a recusa. Ah, não, a gente não tem um professor, fazer não recusa? pode. E você é obrigado Não deveria. E você é obrigado a apresentar o laudo no ato da matrícula? Pode apresentar depois, não? Mas se você apresentar o laudo depois da matrícula, você deixou de apresentar um documento no ato que você matricula a E criança. se você diagnosticar depois? Aí é diferente, você diagnosticou depois. Você acaba inibindo a escola de fazer essa recusa. Entendi. Agora, quem vai fazer a matrícula não está pensando que a escola vai recusar o filho.